Veja, desde semana passada, terça-feira de semana passada, que aqui na cidade de Caicó tem um idoso de 68 anos, seu Gelvaci Pereira Araújo, está desaparecido. A gente vai botar a imagem dele aí, a foto, para que as pessoas possam saber de quem se trata. Ele caiu na galeria pluvial que existe ao lado do cemitério São Vicente de Paulo, durante uma chuva, na parte da tarde de sexta-feira. E não foi mais visto por ninguém, por familiares. Apenas parece que algumas pessoas viram quando ele caiu na galeria, e essas pessoas, inclusive, repassaram informações para a família, também para a Polícia Civil, que foi quem acionou também o Corpo de Bombeiros na tarde de sábado, depois de ter sido procurada pela polícia, aliás, pela família que mora aqui na cidade de Caicó. Seu Gelvaci desapareceu e só no sábado, pode voltar para mim, Aragão, é que o pessoal acionou a polícia e também o Corpo de Bombeiros. Aí, na tarde de sábado, os bombeiros começaram a fazer uma busca na galeria, né, para ver se localizava o seu Gelvaci. Mas até hoje, segunda-feira, dia 1º de abril, as buscas elas foram infrutíferas. O pessoal não conseguiu localizar o seu Gelvaci. E lá em Barra de Santana, ontem, um jovem da cidade de Florânia se afogou na barragem da Oiticica, Isso foi ontem pela manhã. Os bombeiros estão com equipes lá fazendo buscas desde o momento do fato. Capitão Lima Verde, muito obrigado por aceitar o convite para a gente conversar um pouco aqui sobre essas duas situações. Os bombeiros estão divididos com equipes aí atuando nessas duas frentes, é isso? Exatamente. O Corpo de Bombeiros, ele logo quando foi acionado, né, nesse primeiro momento desse idoso que no caso veio a ser puxado por essas galerias, né, o Corpo de Bombeiros de imediato, as suas equipes de socorro foram até o local, já realizaram as primeiras buscas em todo o perímetro ali no caso das galerias, e no outro dia pela manhã se iniciaram as buscas na parte de fora, onde tem as saídas das galerias para os rios. Então foi feita toda a parte de busca naquele local, mas infelizmente o Corpo de Bombeiros ele não logrou êxito nessa manhã. Logo pela tarde, no começo da tarde, houve o acionamento do Corpo de Bombeiros para justamente esse afogamento lá na barragem de Oiticica, né? E o Corpo de Bombeiros de imediato colheu todas as informações para saber se a pessoa estava se afogando ou já tinha desaparecido nas águas. Aí foram repassar todas as informações, o Corpo de Bombeiros acionou seus mergulhadores, de pronto os mesmos se deslocaram até o local, realizaram as primeiras buscas ali no local, mas não conseguimos lograr êxito em encontrá-lo. Vale ressaltar que lá na barragem há muita correnteza, né? Então está cheio a barragem, há placas de advertência para a população delas não adentrarem nos locais. Haja vista que há vários materiais pontiagudos, pedras. Para você ter noção, Sidney, a nossa equipe, quando foi entrar lá no local para realizar essas buscas, as pedras que colidiam com os nossos mergulhadores, elas cortavam até as próprias roupas. Então, imagine uma pancada, né, a pessoa dando um pulo, batendo com a cabeça, ou, de certa forma, tocando numa pedra daquela, sem estar com os equipamentos adequados, o que pode ocasionar. Então, não foi possível localizar o corpo. Aí, hoje, no caso das equipes, nós ampliamos as equipes se direcionaram até o local, uma para a parte das galerias, onde a gente já teve o apoio da Defesa Civil do município, onde foi feito algumas aberturas para a gente poder adentrar nas galerias e ver se a gente localiza esse corpo desse idoso. Não foi possível, então já nos repassada a informação então, que o corpo não se encontra dentro da galeria e possivelmente encontra-se nos rios mais abaixo. E amanhã o Corpo de Bombeiros estará com sua equipe indo a esses locais para tentar lograr êxito na localização desse corpo. Capitão, a gente estava acompanhando, né, o trabalho dos bombeiros ontem na galeria, e a gente fez alguns vídeos curtos, Aragão. Queria que Aragão colocasse aí uns vídeos curtos do trabalho do bombeiro, os bombeiros entrando na galeria, né, na tentativa de localizar o seu Gelvaci. Eles estavam com roupas, inclusive, apropriadas, são roupas amarelas, com botas, com luvas,
e acho que com respiradores também, né? São equipamentos justamente de segurança para entrar num lugar como esse, que tem esgoto, que tem lama. Olha aí a imagem, né, do pessoal entrando na galeria. Dois bombeiros seguiram aí para um ponto. Esse ponto aí fica ali perto do campus da UERN. Nessa galeria fica perto do campus da UERN, onde eles estão entrando. Havia a suspeita de que lá embaixo desse viadutozinho aí, desse túnel, havia um amontoado de coisas que parecia ser uma pessoa, mas na verdade não era. Aí, quando eles estavam voltando de uma tentativa no leito do rio, veja só, eles estavam com um bote, né, colocando na viatura, depois de tentarem num determinado trecho do rio. Já iam se deslocar para outro setor, né? Eles iam se deslocar para um outro setor do rio na tentativa de fazer o encontro. Exatamente. Como foi passado aí nas imagens, há muita dificuldade, né? Então, vale ressaltar que nessa parte onde ficam as galerias, elas têm um tamanho bem reduzido, onde a gente tem que estar utilizando o EPR, que é o equipamento de proteção respiratória, porque nós não sabemos quais são os gases existentes dentro dessas galerias. Olha então, aí, esse aí ele entrando numa encanação que existe dentro da galeria, né, capitão? Perfeitamente. Então ele vai entrando aí, vai até um determinado ponto... Cilindro de gás, de oxigênio, aliás. Exatamente. Ele vai ter que ir até um determinado ponto, acho que aí eles percorreram quase toda a extensão da galeria. E aí nós acionamos a Defesa Civil para utilizar o maquinário para facilitar, no caso, a passagem tanto dos nossos militares adentrarem aos locais e também poder visualizar alguns locais dentro da galeria que tem dificuldade de passar por acúmulos de areia, acúmulos também de galhos, que a gente possa visualizar também um corpo se estiver preso dentro dessa galeria. Mas foi constatado hoje pelas equipes que o corpo não se encontra dentro dessa galeria e deve estar no leito do rio. É importante até que a gente passe para a população que quando se deparar com qualquer tipo de pessoas sendo puxadas por essas galerias ou vítimas de afogamentos, que ela acione o Corpo de Bombeiros imediatamente, né? Porque essa ocorrência aí era para ter entrado no nosso sistema a partir de terça-feira. Então, com toda certeza, nós já teríamos encontrado esse corpo. Então, se passou terça, quarta, quinta, chegou até sábado pela tarde para o Corpo de Bombeiros ser acionado. E, como a gente sabe, é notório, a população presenciou tudo isso, houve várias precipitações chuvosas na nossa região. Então, faz com que o corpo ele possa ter sido levado para locais bem mais distantes. E onde até esses rios eles se juntam com outros rios mais à frente. E esse corpo pode, de certa forma, ir tomar dimensões que a gente ainda nem tem a mínima noção, porque esse rio ele acaba desaguando também a vários outros rios que acaba chegando até na barragem de Oiticica, onde teve a vítima de afogamento daquele jovem. Então, indo agora para a barragem de Oiticica, o jovem, hoje as equipes passaram o dia todo trabalhando ao local, a família estava presente, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, os mesmos puderam constatar a dificuldade que há em fazer buscas naquele local e também tiveram a noção do quanto é perigoso se aventurar em águas desconhecidas, né? Então, a gente orienta a população a que se não aventurarem nesse tipo de locais, que não façam uso de bebidas alcoólicas e adentrem esses tipos de locais, não utilizem boias com crianças em áreas onde tem a correnteza, que, de certa forma, as pessoas, os familiares, os responsáveis, fiquem atentos às suas crianças, não façam uso de forma alguma do celular, porque o que a gente nota, Sidney, é que quando tem esses afogamentos com criança, muitas pessoas relatam o seguinte: poxa, foi tão rápido, eu só fui pegar o celular para passar uma foto, fui ler uma informação. E é nesse momento onde acontece o afogamento. O afogamento se dá no estalar dos dedos. Então, sempre estar vigilante, evitar o uso de celular, evitar o uso de bebida. Se a criança, toda hora, quando olhar para a criança, tem que ficar contando quantas crianças estão dentro da piscina, se alguém saiu, se não saiu, se tem 3, observar onde estão as 3, sempre estarem próximas. Então, sempre tem que estar vigilante. E, de preferência, a um braço de distância da criança, para que você possa poder retirar.
Acontece muitas vezes, Sidney, que algumas pessoas elas se deparam com um afogamento, aí fala o seguinte, mas, capitão, eu não sei nadar. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que está se afogando? De imediato, nós orientamos para ligar para o telefone 193. Peça alguém para justamente fazer essa ligação, comunique de imediato para que a equipe se direcione imediatamente até o local e possa prestar os primeiros socorros. E, em seguida, se tiver qualquer tipo de garrafa lá de refrigerante de 2 litros, a pessoa seque, feche a garrafa e jogue a garrafa até onde essa vítima esteja se afogando. Já que você não sabe nadar, então o meio de fortuna que você vai ter são garrafas de 2 litros. Fecha, rebola para a pessoa, joga para a pessoa até a pessoa ela poder se agarrar a isso aí e poder respirar. Jamais tente nadar contra a correnteza. Isso apenas vai fazer com que você se sinta mais cansado, se desgaste, e quanto mais você se debater na água, mais você vai se afundar mais rapidamente. Porque normalmente as pessoas que estão nervosas se debatendo na água, uma das coisas que ela esquece, a priori, é de respirar, que é uma coisa fundamental. E quanto mais você se bate, mais você afunda. Então, a gente passa alguns tipos de orientação. Não esqueçamos, não fazer uso de bebida alcoólica e adentrar, respeitar as placas de advertência e não fazer uso do aparelho do celular enquanto você estiver à frente ou sendo responsável de algumas crianças ou adolescentes. Pessoas também com problemas epiléticos também devem ter o mesmo tratamento de uma criança e de um adolescente, sempre sendo supervisionado por um maior, porque a pessoa ela pode ter uma crise dentro d'água e vir a se afogar. Então, fica aí essas dicas aí do Corpo de Bombeiros para toda a população. As buscas nessa terça-feira, elas se encerraram agora no fim da tarde, né? Tanto do seu Geovaci quanto do jovem lá em Barras de Oiticica, mas são retomadas no amanhecer do dia da terça, é isso? Perfeitamente. As equipes, os mergulhadores já estão a postos, né? Foram para casa, foram repousar, descansar, que amanhã eles terão uma jornada extremamente desgastante. Para você ter uma noção, hoje lá na barragem foi feito um percurso lá, uma busca de aproximadamente 5 quilômetros. A partir do ponto onde ele se afogou. Então, assim, não é apenas ficar naquele quadrante. Com a correnteza, então o corpo pode ter sido levado para locais mais distantes.